Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando o nosso culto matinal, a nossa escola bíblica dominical, nosso culto de todos os domingos pela manhã. E queremos desde já agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a oportunidade que está nos dando de adentrar o seu lar. Você que está nos acompanhando através das redes sociais, nosso muito obrigado. Compartilhe aí o link da rede social do nosso culto, Escola Bíblica Dominical. Convide aí mais um irmão, mais uma irmã, um amigo, uma amiga, para estarmos juntos nesta manhã, aprendendo a palavra do Senhor. Queremos, neste momento, enviar uma saudação a todos os nossos irmãos da terceira idade, né? Sempre temos recebido informações dos nossos irmãos têm conversado conosco e têm estado fielmente todos os domingos pela manhã. É claro, os nossos irmãos da terceira idade que não podem estar no culto por questões de limitações, questões muitas vezes de comorbidades e que neste momento não está podendo estar no templo, mas não tem problema. Você não pode ir à escola dominical, mas a escola dominical vem até você através deste canal abençoado, a Rede Brasil de Comunicação. Vamos, neste momento, orar ao Senhor, pedir a sua bênção toda especial em favor do nosso culto nesta manhã. Se você puder, curvar sua cabeça, encurve e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, neste domingo, início da semana, juntos para aprendermos a Tua palavra, Senhor. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor do nosso pastor presidente, pastor Ailton, teu filho que tu tens chamado para estar à frente desta grande obra, a todas as direções de EBDs, todo o corpo docente e discente, a todos os nossos irmãos que neste momento estão nos acompanhando através deste canal, ó Pai, que as tuas bênçãos e as tuas mãos de Deus continuem estendidas sobre cada um dos teus filhos. Fica conosco nesta manhã, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais e convidamos o evangelista Zosa Dark para vir aqui entoar os cânticos ao Senhor. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, estamos gratos a Deus por este momento tão especial. E agora, conforme nos orienta o nosso pastor, vamos adorar a Deus com os nossos hinos. Temos na nossa lição hoje o hino 53, A Esperança da Igreja. Até que volte o Salvador, cercando a mesa do Senhor, a ceia vimos celebrar, de Cristo a morte anunciar, e com humilde devoção render a Deus adoração, até que volte o Salvador, aqui mostremos seu amor, com viva fé e gratidão participemos deste pão, obedientes a Jesus, lembrando assim a sua cruz, até que volte o Salvador, bebendo o cálice do Senhor, tenhamos
muitas são as provações, ser forte as perseguições, se as lutas fazem se sentir e custa-nos as resistir, não nos deixemos perturbar, são só até Jesus voltar. Bem prontos para o receber, devemos sempre aqui viver. O tempo foge, o dia vem, a glória esperamos além. Pois trabalhemos com fervor até que volte o Salvador. Aleluia! Glória a Deus! Jesus vai voltar, nós estamos esperando. O hino 215 também, nesta manhã nós vamos adorar a Deus com ele, substituímos o hino 375, não é? Estamos aqui com esse já pronto, com o acompanhamento. Vamos cantar o 215, que também fala do mesmo tema. Ver-nos-emos. Neste mundo haver a igreja, peregrina vai andar, anelando que esteja no seu verdadeiro lar. Vê-nos-emos na terra divinal. Vê-nos-emos junto ao rio sem igual. Nada aqui é permanente, tudo tem que terminar. Mas olhamos para a frente, para o nosso eterno lar. Vê-nos-emos na terra divinal. Vê-nos-emos junto ao rio sem igual. Os remidos cá enterram seus amados a morrer, mas um dia assim esperam que no céu hão de ver. Vê-nos-emos na terra divinal. Vê-nos-emos junto ao rio sem igual. Com Jesus o Rei nos ares, breve havemos de estar, e com os anjos aos milhares sua glória contemplar. Vê-nos-emos na terra divinal. Vê-nos-emos junto ao rio sem igual. Aleluia! Glória a Deus. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 7, que tem como título Paulo, o plantador de igrejas. O texto áureo está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, que diz: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. A verdade prática nos diz que a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tem como título Paulo, o desbravador sobre gloriosa obrigação. O segundo, Antioquia,
o ponto de partida para o crescimento da igreja. E o terceiro tópico, características de um plantador de igrejas. A leitura bíblica em classe está baseada em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 ao 9, Atos, capítulo 13, versículos do 1 ao 3, Atos, capítulo 16, versículos do 1 ao 5, versículo 9 e versículo 10. Vamos, neste momento, proceder com a leitura bíblica oficial. Se você estiver uma Bíblia, você pode abri-la, ou se não, você pode nos acompanhar através aí da tela, né, do texto que está sendo colocado em sua tela. Você pode acompanhar-nos na leitura. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 diz o seguinte: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele e, tomando-o, circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento orar ao Senhor, agradecendo a leitura de sua palavra nesta manhã, orando para que Deus nos ajude a pôr em prática estas palavras em nossas vidas. Vamos continuar orando e pedir a bênção do Senhor, a bênção toda especial. Se você puder curvar sua cabeça neste momento, oremos. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade de podermos estar aqui e termos o privilégio de podermos ler a Tua palavra, Senhor. Pedimos uma bênção toda especial em favor dos Teus filhos que estão nos acompanhando. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática estes princípios em nossas vidas e que as Tuas mãos de Deus continuem nos direcionando, nos ensinando, nos guiando, Senhor, em todo o caminho da verdade. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os dízimos e ofertas para a manutenção do seu trabalho e convidamos o auxiliar irmão Jonas para vir aqui fazer a oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a gloriosa paz do Senhor. Como é bom estar na casa de Deus e nesse domingo estar aqui, cultuando a Deus com você. E como você sabe, e também deixa eu lhe lembrar, que todo culto é composto por orações, por louvores, pela adoração, pela exposição da palavra de Deus, mas também no ato de adoração está as nossas ofertas.
Então, as nossas ofertas também é um ato de adoração. E nesse momento tão maravilhoso, tão rico, entenda que as suas ofertas, os seus dízimos, é um ato de adoração a Deus que parte de um coração também voluntário. E eu quero ler um versículo com você nessa manhã de domingo. Versículo bem conhecido entre nós. Segundo livro aos Coríntios, capítulo 9 e o versículo de número 7. Observe bem o que é que o texto, a palavra de Deus diz. Diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, essa última sentença eu chamo a sua atenção, meu querido irmão em Cristo Jesus. Deus ama aquele que dá com alegria. E não é para ser dado com tristeza, mas sim dado com alegria, de um coração voluntário. Então, querido irmão, vamos ofertar, fazer esse trabalho com muito amor, com muita dedicação, sabendo que aquilo que está sendo recolhido está sendo útil para a expansão do reino dos céus. E a Igreja Evangélica aqui em Pernambuco, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, ela vem disponibilizando alguns canais que facilitam nesse momento da oferta. Você está percebendo aí na sua televisão, está aparecendo o sinal do QR Code. Você pode apontar o seu celular e você vai ser a câmera do seu celular, e você será redirecionado a uma página da igreja, que é justamente essa página que vai aparecer agora para você na sua tela. www.eadprplay.org.br. Quando você acessar essa página, você vai ver várias opções. E existe um botãozinho lá em cima, na parte superior, que tem assim, quero contribuir. Clica nele e vai ser direcionado a outra parte do próprio site. E dependendo da natureza da sua oferta, você pode fazer nessa manhã de domingo mesmo. Você pode dar seu dízimo, você pode também dar sua oferta, você pode também fazer uma contribuição para a missão, uma contribuição para o sistema de comunicação da Igreja Assembleia de Deus aqui em Pernambuco. Você pode fazer uma oferta também de caráter voluntário. Tudo depende do seu coração, do seu ato de adorar a Deus. Então, meu querido irmão, também para facilitar, a gente tem algumas opções que aparecem agora aí na sua tela. Tem o PayPal, tem um PagSeguro, principalmente para quem está fora do Brasil, e nós temos as contas bancárias, 3 contas bancárias que estão aparecendo aí, da Caixa Econômica Federal, Banco do Bradesco, Banco do Brasil. Todo o depósito tem que ser feito no nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E logo abaixo você está vendo o CNPJ, que por sinal o CNPJ também é a chave do Pix, que é outro recurso que veio para facilitar e muito principalmente a transferência de valores. E o Pix, qual é a chave do Pix? A chave do Pix está aparecendo aí para você, o CNPJ da Igreja 10.632 404/1000 ao contrário e dígito 51. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, essas são algumas maneiras que nós temos para ofertar, né? E eu gosto de dizer, não somente ofertar, adorar a Deus também com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, querido irmão em Cristo Jesus, vamos orar ao Senhor, vamos fazer uma oração, aquela oração de agradecimento pelas bênçãos que Deus tem nos concedido. E você, querido irmão, que está em casa, desempregado, pedindo a Deus uma porta de trabalho, acredite, creia, Deus pode abrir uma porta de trabalho para você. Vamos orar nesse momento, vamos agradecer a Deus. Ore conosco. Senhor nosso Deus, Pai eterno, Rei da glória, queremos te agradecer, Jesus, pois estamos aqui na tua casa nessa manhã de domingo. Como é bom estar aqui, como é bom ouvir a tua palavra. E Deus eterno, esse ato que nós iremos fazer agora, que é o ato de ofertar, recebe como oferta voluntária, de um coração agradecido por tudo que tu tem nos dado, Senhor, ao longo das nossas vidas. E Pai eterno, esse irmão que está em casa, talvez esteja no trabalho nesse momento, pedindo que tu aumente o salário. Pai eterno, aquele que está desempregado, nesse momento talvez esteja ajoelhado com a cabeça baixa, abre uma porta, supre as necessidades, faz algo, Senhor. Pai eterno, nós te pedimos isso, crendo que tudo tu pode fazer no teu santo e poderoso nome, dentro da tua soberana vontade. Recebe a nossa gratidão, queremos te agradecer no nome santo e poderoso de Jesus.
Amém. Amém. E meu querido irmão, você continua adorando a Deus conosco. E nesse momento, o pastor Nath Jacques Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, ele convida o evangelista Jorge Ardac para adorar a Deus com mais um hino. Continue com a gente. Vamos adorar o Senhor nesse momento, nessa manhã tão bonita. Meus amados irmãos, vamos cantar mais um hino de adoração a Deus. O hino 530 é um hino bem pequeno. Vivifica a tua igreja, duas estrofes, uma estrofe com um coro. Bendito Salvador, sem tua graça ela murcha ficará e sem vigor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Aleluia. Queridos irmãos, neste momento vamos para o momento da exposição da palavra do Senhor. Hoje, como já anunciamos, estamos estudando a lição de número 7, Paulo, o plantador de igrejas, e nesse trimestre estamos estudando o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Nesta manhã tem sido escalado pelo nosso pastor para trazer a ministração da palavra, o auxiliar e professor Jonas Santana, e com ele já está a oportunidade. Querido irmão em Cristo Jesus, quero saudá-lo com a gloriosa e santa paz do Senhor e já agradecer a Deus por estar aqui nesse momento, participando dessa escola bíblica dominical, desse culto que acontece na sua casa. E também agradecer ao nosso querido pastor presidente Ailton José Alves, que nos deu a oportunidade de estar com você nessa manhã de domingo, para a gente meditar na palavra de Deus, ver alguns versículos da palavra do Senhor dentro da lição que está sendo proposta. Você que está na sua casa, se você tiver uma lição da Escola Bíblica Dominical, quero convidá-lo. Lição da Escola Bíblica Dominical, se você estiver na sua casa aí com ela na mão, ou pode ser até mesmo no seu trabalho, dependendo do tipo de trabalho que você tenha, é a lição de número 7. A lição número 7, que já foi apresentada aqui, ela tem por título Paulo, o plantador de igrejas. Querido irmão, sim, e se você não tem, está aparecendo agora na sua tela. Paulo, o plantador de igrejas, lição de número 7, essa lição que será trabalhada. Mas se você não tiver a lição da Escola Bíblica Dominical, pega uma Bíblia, fica com a Bíblia junto de você, que nós iremos ler alguns versículos nessa manhã. E, sim, se já está com a Bíblia, abre a Bíblia no primeiro livro aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 6 até o versículo 9, e Atos dos Apóstolos, do capítulo 13 ao versículo 1 ao 3, e depois o capítulo 16, do versículo 1 ao 5 e o versículo 9 ao 10. Para facilitar, a imagem da leitura oficial do dia de domingo fica na sua tela, vai aparecer agora, para facilitar mais ainda para você. Olha lá, leitura bíblica em classe, é a leitura desse domingo. Daqui a pouquinho a gente vai chamar alguns desses versículos para a gente começar a estudar a lição. Vamos lá para a introdução da nossa lição? Vamos falar sobre Paulo, plantador de igrejas? Plantador. Eu vou ler com você a introdução. Você nos acompanha. Fica com a Bíblia aberta, fica com a lição aberta,
ou se não, se tiver dificuldade, acompanhe aí na tela, vamos estudar nesse momento. Introdução, veja o que a introdução da nossa lição diz. Nesta lição, estudaremos sobre o processo de implantação de igrejas que o apóstolo Paulo executou. Veremos que ele foi um desbravador da causa do mestre no mundo pagão. E o seu ponto de partida no ministério foi Antioquia, quando enviado para as outras regiões do mundo onde o evangelho foi pregado. Também refletiremos sobre as características do plantador da igreja local frente aos desafios atuais. Nessa introdução, eu quero chamar a atenção de você para um ponto que nós lemos. Que o autor da lição, ele caracteriza o apóstolo São Paulo como sendo um desbravador. E não é de se admirar, essa característica que é dada ao apóstolo São Paulo é uma característica fundamental. Paulo enquanto desbravador. Por qual razão? Nós estudamos em lições anteriores que o apóstolo São Paulo ele foi chamado por Deus para ser apóstolo. Observe bem lá em Gálatas, fica com a Bíblia aberta, nos acompanha. Nós estamos na Escola Bíblica Dominical, lá no livro de Gálatas, né? A Epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Paulo, apóstolo, observa bem o que é que o texto diz, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Quer dizer, o apóstolo São Paulo está dizendo, fui chamado para ser apóstolo da parte de Deus. E o apóstolo São Paulo, ele sempre se identificou como sendo apóstolo dos gentios. Em Efésios, capítulo 3 do livro de Efésios, vamos abrir a Bíblia conosco nesse momento. Efésios, capítulo de número 3 de Efésios. Observe que coisa linda. Capítulo 3 e o versículo de número 1. A palavra de Deus diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós. Observe o que o apóstolo Paulo está dizendo, por vós os gentios. Paulo está dizendo que foi feito apóstolo da parte de Deus e apóstolo para atuar entre os gentios. Então, só essas declarações que o texto bíblico já faz para a gente, já mostra Paulo como sendo um verdadeiro desbravador. E, detalhe, é bom mencionar algumas coisas aqui. O mundo do apóstolo São Paulo, que por sinal isso foi até uma lição, a lição de número 1 que nós estudamos. Como era o mundo do apóstolo Paulo? Irmão, nós estamos falando de um mundo que, guardadas as devidas proporções, mas era um mundo também bem moderno, bem evoluído. Só não tinha os mesmos recursos tecnológicos que a gente tem hoje. E o apóstolo São Paulo estava no início, e ele é considerado um desbravador por algumas razões. Primeiro, o Antigo Testamento, esse livro já estava fechado, mas o Novo Testamento ainda estava sendo composto. Algumas epístolas, principalmente algumas epístolas do apóstolo São Paulo, ainda iam ser escritas. Os evangelhos estavam escritos, mas estavam distribuídos no meio daquele império. Nós não tínhamos ainda formalizado um Novo Testamento. Veja que, nessa altura que Paulo escreve aos Gálatas, algumas epístolas ainda não tinham sido escritas. Então já dá para perceber, meu querido irmão em Cristo Jesus, que as dificuldades são grandes. Primeiro, veja as dificuldades que Paulo vai se encontrar. Locomoção. Naquela época não tinha avião, né? Não tinham carros tão velozes como nós temos. Uma coisa que o Império Romano colocou foi justamente as estradas, que ligava de um país a outro, ou melhor, ligava praticamente os continentes para onde o Império Romano passou. Então a gente tem a contribuição do Império Romano com as estradas, que já foi um grande avanço naquela época. Mas não há aviões, não existem carros velozes. Então tudo vai ter que ser feito a pé ou ser feito de barco. E além disso, né, o texto bíblico não estava da maneira como nós encontramos hoje em nossas mãos. Então existiam desafios, mas mesmo diante desse desafio, o apóstolo São Paulo se constitui um grande desbravador em chegar no meio do povo gentil e pregar a Cristo ressuscitado. Sim, vale mencionar também aqui que, além disso que nós estamos mencionando, que caracteriza Paulo como sendo um verdadeiro desbravador, Paulo está chegando e pregando a Jesus em culturas totalmente diferentes daquela que o apóstolo São Paulo viveu.
daquilo que os discípulos viveram, está pregando aos gregos. Por isso que nós tivemos uma lição aqui que mostrou claramente que os gregos consideravam, na verdade, uma loucura a pregação do Evangelho. Que os próprios judeus se escandalizavam com aquilo. Ora, se os judeus se escandalizavam, mas o grego, quando recebia a mensagem do Evangelho, ou melhor, simplesmente ouvia, considerava aquilo como se fosse um verdadeiro escândalo. Então a gente tem as dificuldades da época, tanto de caráter cultural, como também de caráter geográfico. Mas mesmo diante disso, diante de tantas dificuldades, o apóstolo São Paulo atendeu ao chamado do Mestre, como ele vai se intitular como sendo apóstolo dos gentios, e foi pregar o Evangelho e ganhar almas para Jesus. E vale mencionar uma coisa que é você, querido irmão em Cristo Jesus, quando a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus, o Senhor nos acompanha, o Senhor chega junto da gente, o Senhor não nos deixa só. Faça a vontade de Deus, né? Atenda o chamado que Deus tem lhe dado. Vamos voltar lá para a lição? Vamos lá para o tópico 1. Vamos ver se Paulo, o desbravador, leia conosco nesse momento. Vai aparecer agora na sua tela, né? Tópico 1 da lição. Paulo, o desbravador, sob uma gloriosa obrigação. Paulo, deixa eu repetir para você que está na sua tela, que esse título é muito importante. Paulo, o desbravador, sob uma gloriosa obrigação. Paulo, o desbravador. Paulo foi, sem dúvida, o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Ele dedicou a sua vida para proclamar o Evangelho e cumprir a missão entre os pagãos. O apóstolo contribuiu grandiosamente na implantação de inúmeras igrejas e no crescimento da fé cristã. Não houve quem plantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo do gentio. Sua vida e ministério nos constrangem a semear o Evangelho e a plantar igrejas em lugares onde pessoas nunca ouviram falar do Evangelho das Boas Novas. Romanos capítulo 15 e versículo 5. Querido irmão em Cristo Jesus, está em casa com a Bíblia aberta? Está com a Bíblia? Abre a Bíblia no capítulo 15. Eu vou voltar para fazer o comentário desse tópico, mas o capítulo 15 do livro aos Romanos, capítulo 15, e o versículo de número 20. Vamos fazer o seguinte, vamos ler do versículo 18 até o versículo 20. Segura a Bíblia aberta aí um pouquinho só. Desbravador, já falamos. O mundo do apóstolo São Paulo era um mundo completamente diferente do nosso. Difícil aquele mundo. Dificuldade concernente às culturas. Dificuldade concernente à locomoção. E ele se constitui esse desbravador porque ele atende justamente esse chamado do Mestre. Ele está falando, na verdade, aos gentios. E é interessante observar que o que move o apóstolo São Paulo é justamente o amor pelas almas. E o amor de Paulo é tão grande pelas almas que Paulo se permite ser utilizado por Deus para essa função. Capítulo 15 e o versículo 18. Observe bem, diz assim o texto. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para a obediência dos gentios por palavras e por obra. Eu vou ler o versículo 19, mas meu irmão, presta atenção nessa frase linda do apóstolo São Paulo. Não ousaria dizer coisa alguma que Cristo, Jesus, veja o que é a humildade do apóstolo São Paulo, que Cristo não tenha feito por mim. Ele é muito claro em dizer assim, Cristo fez por mim. Quer dizer, ele é somente o instrumento, Cristo, na verdade, é quem executa todas as obras. Olha o versículo 19. Pelo poder dos sinais e prodígio, na virtude do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, olha Paulo falando, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo, começando de Jerusalém, por todos os arredores, até o Ilírico. Mas o que é que mexe o apóstolo São Paulo? Esse amor pelas almas que está lá dentro. E veja que Paulo, ele diz assim, Cristo fez através de mim, quer dizer, ele é somente o instrumento, Cristo na verdade é quem faz. Aí o versículo 20, olha a preocupação de Paulo, diz assim, veja,
Se você chegou agora, capítulo 15, versículo 20 de Romanos. E desta maneira me esforcei, empreendeu força, por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvesse sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Qual era a preocupação de Paulo? Era evangelizar, anunciar Cristo, aonde Cristo ainda não era conhecido. Então, o apóstolo São Paulo simplesmente sendo utilizado por Deus, sendo direcionado pelo Senhor, ele vai nos cantos mais distantes do império, nos locais onde Cristo não tinha sido ainda anunciado, e ele chega com a pregação do Evangelho. O autor da lição, ele foi muito feliz quando ele diz assim: ninguém implantou tantas igrejas em tão pouco tempo como fez o apóstolo São Paulo, diante de tantas dificuldades que existiam naquela época, né? Calcula-se, né, para não errar, calcula-se aproximadamente quase 25 mil quilômetros. Se você somar a primeira viagem missionária, a segunda e a terceira que o apóstolo São Paulo fez, são aproximadamente 25 mil quilômetros que o apóstolo São Paulo percorreu dentro dessas situações que eu estou mostrando a você aqui, bem diferente da nossa. Então, observe bem, vamos voltar lá para o tópico 1 da nossa lição? Tópico 1 da nossa lição e o item de número 2, que vai aparecer agora aí na sua tela. O apóstolo São Paulo tem essa preocupação, né, de pregar onde Cristo ainda não tinha sido anunciado. Por isso é desbravador. Olha o texto, diz assim: o apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Por isso, na Bíblia, vemos a expressão: eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por vós. Seu compromisso com os gentios estava afirmado em Cristo, o nosso Senhor. Nesse sentido, toda a sua ousadia, coragem, precisão no ministério de plantação de igreja levavam em conta esse compromisso com Cristo. Vamos ler, vamos parar aqui, e eu quero que você abra a sua Bíblia no primeiro livro aos Coríntios. Vamos ler, abrir a palavra de Deus. Primeiro livro aos Coríntios, para reforçar isso que o apóstolo São Paulo menciona para a gente. Capítulo 9 e o versículo 16 da primeira epístola aos Coríntios. Não é a gloriosa obrigação? Veja que o autor colocou de maneira, eu achei isso aqui perfeito. O autor diz assim: gloriosa obrigação. Não esquece que o nosso tópico diz assim: Paulo, o desbravador. Já estamos vendo Paulo enquanto desbravador. A anunciação de Cristo ainda não foi anunciado diante de tantas dificuldades. E agora existe uma gloriosa obrigação. Mas que obrigação gloriosa é essa? Vamos deixar o apóstolo São Paulo falar? Primeiro livro aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Aí a última sentença do versículo que nós estamos lendo diz assim: e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Paulo diz: foi colocado sobre mim esta obrigação de anunciar o Evangelho, e ai de mim se eu não fizer esse anúncio. Agora observe, meu querido irmão em Cristo Jesus, que coisa curiosa. Existiam algumas lições, né? Ou melhor, algumas lições anteriores que nós estudamos, mostrou Paulo como perseguidor. Preste atenção onde eu quero chegar. Mostrou Paulo enquanto perseguidor. Gálatas, capítulo, está no livro de Gálatas, pegar esse texto, capítulo 1, veja a expressão como muda, né, do apóstolo São Paulo. A expressão Gálatas, capítulo de número 1, o apóstolo diz a seguinte expressão, capítulo 1 e o versículo 13. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. O Paulo, antes da conversão, em Gálatas capítulo 1, versículo número 13, ele diz de maneira muito clara, assim: vocês sabem como era o meu procedimento quando eu estava no judaísmo, frequentando o mundo dos fariseus, que ele excedia em judaísmo.
acima de todos pelo alto zelo que tinha. E ele diz assim: eu perseguia a igreja de Deus, eu assolava a igreja de Deus. Mas depois daquela transformação que Deus concede ao apóstolo São Paulo, o apóstolo São Paulo torna-se um crente, reconhece Jesus como Salvador. O homem que assolava igrejas agora se constitui no maior plantador de igreja que o Novo Testamento tem mostrado para a gente. O homem, como diz capítulo 1 de Gálatas e o versículo 13, que perseguia a igreja, saía de sua casa para fechar a igreja. Depois da transformação de Deus, do encontro com Jesus, é o homem que saiu da sua casa para abrir novas frentes de trabalho e fazer implantação da igreja. Querido irmão, Jesus muda. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para a gente falar com você nessa manhã, que eu acredito que seja algo da direção de Deus, seja direcionado de Deus para você. Meu irmão, Jesus salva o mais vil pecador. Jesus salva a pessoa, transforma, batiza ela com o Espírito Santo, lhe concede dons espirituais e transforma num grande pregador de almas, como a gente está vendo aqui com o apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo é o maior exemplo, que seja uma das lições que fique nessa manhã, aqui para a gente, nessa manhã de domingo, né? Aquele que assolava as congregações e fechava os templos, agora está abrindo novos templos, ou melhor, novas igrejas, nova frente de trabalho. E agora Paulo diz assim: eu tenho uma obrigação, por isso que o autor colocou, mas é uma obrigação gloriosa, a obrigação de pregar o Evangelho, que não é somente do apóstolo São Paulo, viu? Claro, é a obrigação que está sobre cada crente em anunciar a palavra de Deus. Ainda em Romanos capítulo 1, para a gente ver esse sentimento do apóstolo São Paulo, isso que move o apóstolo São Paulo a abrir novas frentes de trabalho. Romanos capítulo 1, abra sua Bíblia conosco nessa manhã de domingo, né? A palavra de Deus, capítulo 1 e o versículo 14. Você já viu Paulo dizendo assim: me é imposta uma obrigação. Agora você vai ver Paulo dizendo assim: eu sou devedor. Olha, capítulo 1 de Romanos, versículo 14. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorante. Versículo 15 para a gente completar. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Se Paulo se considera um devedor a bárbaros, a gregos, a judeus, devedor em quê? De pregar o Evangelho. E acima disso, a obrigação imposta, dada por Deus para anunciar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No segundo livro aos Coríntios, esse versículo eu quero ler com você. Segundo livro aos Coríntios, abra a sua Bíblia em casa, capítulo 5 e o versículo 20. Paulo vai dizer que é embaixador, querido irmão, representante do céu. Capítulo 5 da segunda epístola aos Coríntios e o versículo 20. Vamos ler bem pausado para que você nos acompanhe, você nos entenda e entenda aquilo que a palavra de Deus quer dizer para você nessa manhã. Capítulo 5, versículo 20 da segunda epístola aos Coríntios. De sorte que somos, olha aí, embaixadores, representantes da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com o mundo. A primeira sentença do versículo é muito significativa. Paulo está dizendo: somos embaixadores. Aonde chegamos, anunciamos o reino de Deus. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, o apóstolo São Paulo é um plantador da igreja. Vamos fazer um resumo desse primeiro tópico, nesse momento. Paulo tinha uma gloriosa obrigação que foi imposta por Cristo a ele, ser justamente apóstolo dos gentios e levar Cristo aonde Cristo ainda não tinha sido anunciado, mesmo debaixo de fortes dificuldades. Mas quando a gente está com Jesus, se nessa manhã de domingo, talvez esteja falando para pessoas que estejam passando por inúmeras dificuldades na vida, mas meu querido irmão, não deixe de trabalhar para Jesus. Trabalha para Jesus, anuncia, lança semente, faz aquilo que o apóstolo São Paulo, olha, nunca foi fácil pregar o Evangelho,
Não existe evangelho fácil de verdade, mas vai anunciando, porque Deus está contigo para te ajudar, para dar força, dar graça e você caminhar mais à frente e trabalhar muito mais para Jesus. Quem sabe, através de você, novos tempos também possam ser abertos? Vamos lá para o tópico 2 da nossa lição? Vamos para o tópico 2 da nossa lição para ver o ponto de partida da chamada do apóstolo São Paulo, né? Você já viu que ele é desbravador. Veja o tópico 2, deixa eu ler só essa epígrafe que está em cima com você. Depois a gente passa para ler os demais textos. Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja, uma igreja missionária. A igreja de Antioquia era rica em líderes, pois nela havia profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaé, companheiro de infância do tetrarca Herodes e Saulo, diz o texto. Ali foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar igrejas entre os gentios. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Atos dos Apóstolos? Vamos abrir a nossa Bíblia aqui, capítulo de número 13, para ver esse ponto de partida, capítulo 13 de Atos, e o versículo de número 1 até o versículo de número 3. Enquanto você está folheando a sua Bíblia em casa, nós precisamos fazer a retomada de algum assunto. Observe bem. Se a cidade de Antioquia é o ponto de partida, você lembra que nós estudamos uma lição que falou da conversão do apóstolo São Paulo. Não ache que no momento que o apóstolo São Paulo ele se converteu, que é aquele encontro que ele tem no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que imediatamente ele já passa a ser um missionário enviado pela igreja. Do capítulo 9 até o capítulo 13, nós temos um período de tempo. Um período. E lembre-se, né, um período de tempo que não é possível a gente chegar aqui e dizer que esse período, com certeza é um período de tempo acima de 10 anos, não dá para precisar com tanta minúcia. O que a gente pode dizer é que o livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 até seu último capítulo, cobre um espaço de tempo de 29 anos. Por que eu estou dizendo isso a você? Para não passar aquela ideia que na hora que o apóstolo São Paulo se converte, no dia seguinte ele já está sendo apresentado como sendo um missionário e sendo enviado pela igreja. Não é bem assim. Do capítulo 9 ao capítulo 13, se estima aproximadamente mais de 14 anos que o apóstolo São Paulo ele passa por uma preparação depois da sua conversão. E é curioso, se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 11, versículo 25, depois você vai para o capítulo 13, capítulo 11, versículo 25, que depois que o apóstolo São Paulo se converte, quando ele vai para a cidade de Tarso, 14 anos mais tarde, como ele vai dizer em Gálatas, lá no capítulo 1, Barnabé, olha, e partiu Barnabé para a cidade de Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Existe uma curiosidade sobre Barnabé que é bom a gente pontuar aqui. Foi Barnabé, na vida do apóstolo Paulo, que ele é significativo. E em qual aspecto? Porque no capítulo 9, pode abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 24 até o versículo 26, quando Paulo se converteu e entrou no meio da igreja, ficou com os irmãos acharam que Paulo estava se disfarçando. E é justamente Barnabé que apresenta a Paulo e diz, não, ele é um crente de verdade. Ele aceitou Jesus, ele teve um encontro. Isso fica muito claro no capítulo 9 de Atos e o versículo número 24 e até o versículo número 26, onde Barnabé, e o versículo 27, na verdade, deixa bem claro. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Então é Barnabé que pega o novo convertido Saulo e diz assim, ele se converteu. Não é um disfarce, ele não está aqui para espreitar a igreja, ele é um crente de verdade. Barnabé faz isso. E 14 anos depois, Barnabé, como diz no capítulo 11, versículo 25, vai chamar Saulo e vai dizer,
Saulo, vamos lá para Antioquia? Vamos para lá? Meu querido irmão, observe bem como Barnabé foi importante na vida de Paulo. A gente está falando desse início, dessa partida em Antioquia, mas lembre que essa partida se deu início, claro, dentro do tempo de Deus. Esse início se deu dentro da soberana vontade do Senhor Jesus. Mas existia um homem chamado Barnabé, que lá no início disso ele se converteu de verdade. Você já viu aquela pessoa que aceita Jesus como Salvador e muitas vezes alguém chega e diz assim, será que fulano é crente de verdade? Barnabé chegou e ele teve um encontro com Jesus, ele é crente de verdade. E depois, bem distante, 14 anos depois, Barnabé diz assim, vamos para Antioquia, onde estão os doutores, onde estão os profetas. É Barnabé quem apresenta. E quando chega em Antioquia, lá no capítulo 13 de Atos, observa bem, capítulo 13, versículo 1 até o versículo número 3. É aqui que acontece o chamado para a obra missionária. E Barnabé foi fundamental. Querido irmão em Cristo Jesus, eu vou ler o texto, mas deixa eu lhe dizer uma coisa que eu sei com a direção de Deus para você. Ninguém chega sozinho nos cantos. Ninguém vai chegar só nos cantos. Deus se encarrega de colocar uma pessoa ao nosso lado para nos ajudar, para nos conduzir e até mesmo para nos moldar e nos formar enquanto crentes, enquanto obreiros. Agora, tudo acontece dentro da soberana vontade de Deus, dentro do tempo que Deus tem determinado. Capítulo 13, diz assim, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, observa bem, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. No versículo 2, diz assim, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Naquela reunião corriqueira, onde estavam os mestres, os profetas, os doutores, o Espírito Santo falou naquele dia e disse assim de maneira bem clara, apartai-me a Barnabé. Veja que coisa linda, né? Barnabé é o mais velho. Então o Espírito Santo diz assim, aparte Barnabé. Saulo é o mais novo. Veja a ordem. Até nisso, até nessa fala do Espírito Santo, a gente vê a ordem e a decência e a gente aprende com isso. Barnabé é o mais velho e Saulo, para a obra, o Espírito Santo diz a obra que eu tenho chamado. Que obra seria essa? Justamente a obra da evangelização internacional. Paulo agora vai ser o primeiro missionário daquela igreja primitiva. Versículo 3 ainda do capítulo 13. Vamos ler juntos? Você que está em casa? Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Interessante que aqui a imposição de mão que está sendo dada ao apóstolo São Paulo tem algumas lições que a gente tem que aprender. Primeiro, a igreja está impondo as mãos. Quem envia é a igreja. O chamado, quem dá é Deus. O reconhecimento público é feito justamente pela igreja. E quem é que vai fazer, quem vai encaminhá-lo? É justamente a direção dessa igreja. Então, justamente, os doutores impuseram as mãos. Paulo estava debaixo da autoridade dessa igreja. Para a gente não entender, meu querido irmão, achar que o apóstolo São Paulo simplesmente colocou a mão sobre si e saiu para fazer o trabalho, que Paulo nunca foi concorrente da igreja de Jerusalém. Ele estava debaixo das ordens de Jerusalém. E foi justamente essa igreja que impôs as mãos sobre ele. Ele estava debaixo da mão da igreja, estava sendo encaminhado. Observe, tinha chamada de Deus, mas foi apresentado, foi reconhecido no tempo certo e foi colocado debaixo dessa autoridade também da igreja. Veja como Paulo, ele é muito coerente, que se você abrir a sua Bíblia, em Atos, no capítulo 16 e versículo 4, você vai perceber que a igreja não impôs as mãos, Paulo não está sendo encaminhado, Paulo não está fazendo um trabalho de maneira independente, ele está debaixo da autorização dessa igreja. Capítulo 16, para a gente tirar qualquer tipo de dúvida, de Atos dos Apóstolos, e o versículo 4. E quando iam passando pelas cidades, isso é Paulo, né?
e Silas. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Duas coisas a gente vê aqui. No plural, as igrejas que iam sendo formadas, criadas. Mas quando essa igreja era criada, é o desbravador, né? É o Paulo, o desbravador, que vai abrindo frentes de trabalho, que vai criando igrejas. Mas ele diz assim, essa igreja tem que ser entregue a Jerusalém para que sejam observados e estabelecidos, sejam observados, em primeiro lugar, os decretos que vêm justamente lá de Jerusalém. Veja que Paulo estava debaixo da autoridade daquela igreja que também enviou ele. Isso é muito importante a gente observar. Vamos ver agora quais foram as viagens missionárias do apóstolo São Paulo. Então você já está sabendo que Antioquia é o ponto de partida. Tudo começou em Antioquia, mas para Antioquia, né? O evento de Antioquia, para ser mais claro para você, para que o evento em Antioquia acontecesse na vida de Paulo, teve um preparo de quase 14 anos antes, teve a presença de Barnabé, que apareceu desde o início da sua conversão, e é Barnabé quem chama, convida, leva. Está percebendo uma coisa, meu querido irmão? Tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. E nesse período de 14 anos, aproximadamente 14 anos, foi o momento que o apóstolo São Paulo foi moldado, trabalhado e preparado para ser útil na obra do Senhor Jesus. E chegou o momento de ser enviado, não por si só, ser enviado pela igreja, como diz no capítulo 13, do versículo 1 ao 3, e o Espírito Santo foi quem falou no meio da congregação, mas quem é que envia? Justamente quem envia é a igreja. Vamos ver os desafios que Paulo vai enfrentar agora nessas viagens missionárias? Volte lá para a sua lição. Sua lição, eu estou na página de número 49, estou usando aquele formato magazine, aquele formato maior. Vamos lá para o tópico de número 2. Tópico 2, item 2, é esse justamente que está aparecendo aí na sua tela. Observe bem. A primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé pregaram em Chipre, capítulo 13, versículo 4. Na verdade, Chipre é uma ilha, né? Nesse lugar, o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimas, o encantador, e ganhou o procônsul para Cristo. Mais adiante pregou na sinagoga de Antioquia da Pisídia, onde os judeus lhe fizeram uma oposição. E ao mesmo tempo os gentios alegraram-se, creram, e o Espírito Santo se fez presente ali. O mesmo aconteceu em Icônia, Listra, Derbe, aí está escrito capítulo 14, versículo 1, 28. Ora, no trabalho de evangelização e implantação de igrejas, há muitos desafios. Uns recebem a palavra, outros a rejeitam, outros ainda zombam. O trabalho de implantação de igreja não é fácil, mas o Espírito Santo opera, fala aos corações e dá o crescimento à obra de Deus. Deixa eu pontuar com você aqui nessa manhã. Esses são alguns desafios, né? O apóstolo São Paulo, na sua primeira viagem missionária, passou por quase 17 cidades, são várias cidades. Já existem Bíblias, principalmente a Bíblia de Estudo Pentecostal. Na parte de trás traz aquele mapa da primeira, segunda e terceira viagem missionária do apóstolo e mostra as cidades por onde o apóstolo passou, percorreu. Mas a primeira já mostra para a gente os grandes desafios que foram encontrados. Querido irmão, implantar a igreja, antes de mostrar os desafios, alguns, né, que ficaram relatados para a gente que o apóstolo São Paulo enfrentou, mas deixa eu lhe dizer, implantar a igreja é desmantelar muitas vezes armadilhas de Satanás, abrir frente de trabalho, aonde chega uma igreja, aonde chega um grupo de crentes, o reino das trevas vai se incomodar sim. Então os desafios são patentes, querido. Um grupo de crente que ora, que canta, que prega, que lê, que prega a mensagem do Evangelho, ele está incomodando, na verdade, o inferno.
Então já se levanta as grandes oposições de caráter espiritual por aí. Mas lembre de uma coisa, Jesus de Nazaré é maior. Jesus de Nazaré é muito maior. Por isso que o apóstolo São Paulo nunca cansou de pregar o evangelho diante de desafios, tanto de caráter geográficos, culturais e aqueles desafios espirituais que aparecem. Por quê? Porque o dono da obra é Jesus de Nazaré. Vamos ver alguns desafios que Paulo enfrentou. Primeiro, está escrito, Atos dos Apóstolos, vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 13, e o versículo 4. Primeiro desafio, Elimas o mágico, encantador, feiticeiro. Observe, capítulo 13 e o versículo 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinha também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Vamos lá para o versículo 8, diz assim: mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Aí, versículo 9, todavia Saulo, que também se chama Paulo, versículo 9, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos dele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? E eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Primeiro desafio, se defrontou com um encantador, um feiticeiro, que combatia diretamente a pregação da palavra de Deus, mas Paulo, cheio do Espírito Santo. Querido irmão, com certeza você prestou bem atenção nos versículos 4 que a gente leu, diz assim, enviados pelo Espírito. Ora, se foi o Espírito que separou, se foi o Espírito que enviou, é justamente o Espírito Santo quem capacita, e é o Espírito Santo quem dá força, que dá poder e dá graça para enfrentar desafios dessa natureza. Paulo enfrentou isso na sua primeira viagem missionária. Mas, mesmo existindo desafios desse tipo, de caráter espiritual, o que é que acontece? Uma oposição. Capítulo 13 ainda de Atos dos Apóstolos e o versículo de número 45. Querido irmão em Cristo Jesus, você que já é acostumado a ler Bíblia, você vai perceber que eu estou selecionando alguns eventos, e o próprio autor da lição selecionou também alguns eventos que o apóstolo São Paulo se defrontou, né? Eventos, dificuldades. Não dá para falar tudo em minúcias de detalhe, mas a lição que fica aqui é porque essa obra, ela é dirigida pelo Espírito Santo. Deixa eu repetir para você, o Espírito chamou, o Espírito capacitou, e o Espírito agora é quem está presente na frente para derrubar todas as cadeias de Satanás, quebrar essas cadeias. Olha o capítulo 13, versículo 45. Outro desafio, oposição. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Contradiziam. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas, visto que a rejeitais e vos não julgais digno da vida eterna, eis que nos voltamos agora para os gentios. Na primeira viagem missionária, desafio espiritual, agora tem uma oposição. Paulo fala, o versículo 45 é muito claro, Paulo está falando e o outro está contradizendo. Veja que a gente encontra algumas palavras aqui bem interessantes para ser observada no versículo 45. Olha. Movidos por inveja, primeiro, movido pela inveja, blasfemando contra aquilo que o apóstolo São Paulo estava falando e depois contradizendo o apóstolo São Paulo. E em nenhum momento você vê Paulo esmorecer, baixar a cabeça. Paulo diz: vocês judeus, a mensagem é primeiro para vocês.
Mas como vocês, como diz o versículo 46, não estão se achando dignos da vida eterna, a gente se volta justamente para os gentios. Querido, foram selecionadas de tantas dificuldades, só duas aqui, para esse primeiro tópico. Batalhas espirituais, oposição ferrenha, nunca foi fácil, mas Deus, Jeová dos Exércitos, o dono da obra, da força e da graça. Vamos voltar lá para o texto da lição, o item 2, tópico 2, item 2, tem lá no finalzinho, tem algo que eu quero chamar a atenção para você, chamar a sua atenção. Observe bem, está lá no tópico 2, item 2. Nós lemos até o versículo, nós lemos onde tem ali capítulo 13, versículo 45, ó. Acompanha comigo aí na sua tela, você está vendo, está mesmo no meio mesmo do texto. Capítulo 13, versículo 45. E ao mesmo tempo os gentios alegraram-se, creram no Espírito Santo e se fez presente ali. O mesmo aconteceu em Listra, em Icônio, Derbe. Ora, no trabalho da evangelização e implantação da igreja, há muitos desafios. Uns recebem a palavra, outros rejeitam, outros ainda zombam. O trabalho na implantação da igreja não é fácil, mas o Espírito Santo opera, fala os corações e dá o crescimento à obra de Deus. É o Espírito Santo quem faz isso, quem cresce a obra do Senhor. Os desafios são tantos. Parece que em algum momento, meu querido irmão, as dificuldades vão nos sucumbir. E Paulo passou por isso. Mas veja a recomendação do apóstolo São Paulo, segundo livro aos Coríntios. Abre a sua Bíblia. Segundo livro aos Coríntios. Dificuldades são grandes, mas Deus, meu querido irmão, está contigo. Deus está contigo. Nessa manhã de domingo, Deus está falando fortemente ao teu coração, dizendo que está contigo para te dar força, te dar graça, para você vencer. Escute isso, que a palavra de Deus nos diz nessa manhã. Segundo livro aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita dos mortos. Você prestou bem atenção no que o apóstolo São Paulo está dizendo? A tribulação foi tão grande, os problemas foram tão intensos, nessa jornada de pregação, nessa jornada de conquistar almas para Jesus, que o apóstolo São Paulo, a gente escuta o apóstolo São Paulo, o homem Paulo, dizendo assim, de tal modo que desesperamos da vida. E o versículo 9 é muito contundente, Paulo diz assim de maneira muito clara para a gente. A gente já tinha em nós uma sentença, que era a sentença de morte. Mas Deus, olha o versículo 10, Deus, o qual nos livrou de tão grande morte. Existia uma sentença, Paulo diz, tem uma sentença de morte para cima da gente. A dificuldade vai matar. A dificuldade dentro na obra vai acabar com a gente. A sentença já está dada, a vida está desesperada. Aí Paulo diz, mas Deus nos livrou de tão grande morte e nos livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Querido irmão, a dificuldade pode ser grande. Deixa eu falar para você aqui, um momento só. Deixa eu falar, eu sei que é algo que vem da parte de Deus para o teu coração. Querido irmão em Cristo Jesus, você está escutando a palavra de Deus. O homem Paulo dizendo, tantas foram as dificuldades que eu perdi a esperança de viver. A sentença de morte estava não é somente na minha, na nossa frente, mas Deus me livrou. Deus, Jeová dos Exércitos, meu querido irmão, é quem te livra da morte, é quem te livra dos perigos, te livra dos problemas. Então, nessa manhã de domingo, você que está nos ouvindo,
está nos assistindo também, levanta a cabeça, olha para frente. Teu Deus vai te dar força, vai te dar graça, para que você consiga vencer e vencer. Os desafios são grandes, o reino das trevas tem se levantado para acabar com você, mas Deus, Jeová dos Exércitos, lhe diz nessa manhã de domingo que está do seu lado, sendo seu escudo e lhe protegendo. Paulo, na sua viagem missionária, diz: parecia, mas Deus nos livrou. E a última sentença do versículo 10 é: e ainda, olha que coisa bonita que Deus fala para a gente nessa manhã, e ainda nos livrará. Deus tem livramento para ti. Vamos voltar para a lição? Tópico 2, item 3, que vai aparecer agora aí na sua tela. A segunda viagem missionária do apóstolo São Paulo. Vou ler somente alguns trechos, depois a gente lê o capítulo 16 de Atos. Diz assim: depois do concílio de Jerusalém, Paulo visitou igrejas já plantadas a partir das reuniões do Oriente para o Ocidente, envolvendo a Ásia e a Europa. De fato, nessa segunda viagem, houve uma mudança de rumo sobre a direção do Espírito Santo, quando ele teve a visão de um macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda. Bem rapidamente, abra sua Bíblia lá no capítulo 16. Vários são os episódios, que Paulo enfrentou, mas vamos localizar o capítulo 16. Capítulo 16 de Atos, versículo 9, é quando Paulo tem de noite uma visão que diz assim: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 7. O 6, versículo 6, para a gente ver a direção de Deus, que quem dá a direção é Deus. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Parece até uma contradição, né? Versículo 7, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram à cidade de Troade. Veja que coisa interessante, o Espírito Santo, é quem orienta. Pela vontade do apóstolo São Paulo, no versículo 6 disse: a gente passa pela Frígia e vai para a Galácia. Aí o Espírito Santo faz: não. No versículo 7, o apóstolo entende a voz do Espírito dizendo: para a Galácia? Não, Paulo. Então ele desce para a cidade de Mísia, uma cidade portuária pequena, e quando chega em Mísia, intentaram ir para a Bitínia. Diz os historiadores que a cidade de Bitínia era chamada cidade dos senadores romanos, onde os senadores passavam suas férias, senadores romanos. Estamos falando desse contexto histórico. E quando eles tentam ir para a Bitínia, o Espírito Santo diz não. E Lucas diz assim: o Espírito de Jesus disse não. Aí eles ficam em Troade. Veja que situação curiosa o apóstolo São Paulo se defronta. Para a direita não pode ir. Para a esquerda também não pode ir, porque o Espírito Santo disse não e não. Na minha frente está a cidade de Troade. A cidade de Troade é uma cidade portuária, pequena, só tem o mar na minha frente. O que é que a gente faz agora? Espera a direção de Deus. Espera a direção de Deus. Quando foi de noite, sem Paulo, talvez assim, esperar, que naquela noite Deus ia se revelar a ele. Naquela noite aparece um varão da Macedônia, em uma visão diz assim: atravessa a Macedônia e ajuda. Chegou a direção de Deus. Você está percebendo uma coisa aqui, querido irmão? Que quem dá a direção na obra é Deus. Veja que a palavra Espírito é muito frequente, desde o início dessa lição que nós estamos aqui estudando. Foi o Espírito que no capítulo 13 disse assim: aparta a Barnabé e a Saulo. No capítulo 13, versículo 4, o Espírito quem envia, é o Espírito quem capacita, é o Espírito Santo quem direciona, quem guia, quem comanda. Então, meu irmão, se coloque sobre a direção de Deus e deixe o Espírito Santo lhe guiar. Ele tem a direção certa, viu? A direção certa para você. E Paulo aprendeu isso, já sei, na Macedônia. Quando Paulo chega na Macedônia, Paulo está levando o Evangelho agora para uma parte da Europa. Ou melhor, está entrando literalmente no continente europeu para desbravar igrejas. Vamos lá para o tópico 3 da lição?
Vamos para o tópico 3 da lição, que vai aparecer agora aí na sua tela. Daqui a pouco a gente faz um resumo. Característica de um plantador de igrejas. Motivado pelo chamado. Motivado. Você lê só a primeira sentença. Como vemos em Paulo, um plantador de igreja deve estar consciente do chamado divino em sua vida. Deus nos chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo. Na vida de Paulo, tudo começou no caminho para Damasco. Atos capítulo 9, versículo 4 e versículo 5. Esse começo tornou-se um elemento motivador no ministério do apóstolo. Atos capítulo 26, versículo 14 até o versículo número 19. Vamos lá para o tópico 3, item 2. Experimentado no deserto da vida. Para chamar sua atenção para isso, o apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia. Gálatas capítulo 1, versículo 17 até o versículo 18. Para forjar o nosso caráter, muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para falar aos nossos corações. Querido irmão em Cristo Jesus, vamos elencar as características, né? Já mostramos Paulo enquanto desbravador, Paulo enquanto tendo essa obrigação soberana do Espírito Santo para levar o Evangelho, alguns eventos da viagem missionária do apóstolo São Paulo, da primeira e da segunda. Mas agora o autor da lição diz assim, vamos ver a característica de um plantador da igreja. Primeiro, o chamado. O chamado, porque nesse grande corpo que se chama igreja, Cristo é a cabeça. O corpo, esses membros salvos que formam o corpo de Cristo, e Paulo vai falar sobre isso lá em Coríntios, dizendo que a gente não escolhe o local no corpo, é no ato da convenção que Deus nos coloca no corpo de Cristo. De maneira que todo membro da igreja, todo membro desse grande corpo que se chama Igreja de Cristo, ele é importante. Meu querido irmão, você é importante dentro da obra de Deus. Deixa eu ler um versículo para reforçar isso, né? Um versículo, primeiro livro aos Coríntios, abre a Bíblia conosco, nos acompanhe. Primeiro livro aos Coríntios, capítulo 12 e o versículo de número 27 e 28. Para você entender que você é importante nesse corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, olha, só essa primeira sentença para a gente. A uns pôs Deus na igreja, quem coloca é Deus. Então quem chama para a obra, também meu querido irmão em Cristo Jesus, é Deus. Se Deus lhe chamou, vai chegar o momento certo. Vai chegar a hora certa, vai chegar o momento certo. Talvez não falte tanto tempo assim para você ser utilizado de maneira eficiente na casa de Deus. Fazendo um resumo desse capítulo, ou melhor, desse tópico 3, porque aquela sentença que nós lemos lá no item 2 do tópico 3, mostrando que Paulo foi para o deserto encaminhado, o autor da lição diz, Deus se utilizou do deserto para moldar, forjar o apóstolo São Paulo. E é uma grande verdade nisso. Querido irmão em Cristo Jesus, aprenda uma lição nessa manhã com o apóstolo São Paulo. Os desertos da vida, as dificuldades da vida, é na verdade uma oportunidade que Deus nos concede de moldar nossa personalidade, moldar nosso caráter. Deus não está fazendo isso, meu querido irmão, na sua vida, por maldade. Deus simplesmente está lhe aperfeiçoando para lhe usar mais. Então, querido irmão em Cristo Jesus, nessa manhã de domingo, onde estudamos uma lição tão importante, mostrando Paulo enquanto implantador da igreja, e dentro dessas características do apóstolo São Paulo, nós vamos tirar algumas lições nessa manhã. Primeiro, quem chama para a obra é Deus. Tem o tempo certo do reconhecimento. E quem envia, na verdade, é a igreja do Senhor. Os desafios são grandes, são imensos. A gente viu alguns que o apóstolo São Paulo passou. Mas diante de todos esses desafios, você nunca vai ver o apóstolo São Paulo dizendo assim, Deus me deixou, Deus me abandonou. Não, Deus não abandonou você.
Deus não abandonou Paulo e também não vai abandonar você. Então se coloca nos braços de Deus. Tenha o mesmo sentimento, dizer aquilo que Paulo disse à igreja lá em Filipenses, lá no capítulo 2, tendo o mesmo sentimento de Cristo. Trabalhe para Jesus, com amor, com dedicação, que quem dá o crescimento é Deus. Deus vai te abençoar muito, Deus vai te ajudar. Então que Deus abençoe você nessa manhã de domingo. E aquilo que foi esboçado pela santa e gloriosa palavra, coloca na tua vida prática. Que Deus te abençoe no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos, que lição maravilhosa nós tivemos nesta manhã, aprendendo ainda com o apóstolo Paulo, né, que é o tema desse trimestre, aprendendo com lições de sua vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Queremos desde já agradecer a Deus por sua vida, agradecer por estar conosco nesta manhã, aprendendo a santa palavra do Senhor. Na próxima semana estaremos novamente aqui estudando a lição de número 8, que tem como título Paulo, o discipulador de vidas. Divulgue o nosso culto da Escola Bíblica Dominical, está aqui todos os domingos pela manhã, nesse mesmo horário. Convide um amigo, uma amiga, um irmão, uma irmã, para estar conosco no próximo domingo. Se Deus quiser, se Jesus não voltar, estaremos juntos aqui novamente aprendendo a palavra do Senhor. Vamos orar neste momento agradecendo a Deus por tudo quanto nos concedeu nesta manhã. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, por tudo quanto nos concedeste nesta manhã, pelo momento de adoração e louvor, pela exposição da Tua maravilhosa e gloriosa palavra e, acima de tudo, Senhor, por Tua grande, infinita misericórdia, por ter, por meio do Teu Filho, nos ofertado a salvação e ter nos dado o Teu Santo Espírito, nos colocando numa nova condição, agora a condição de família de Deus. Queremos pedir uma bênção, Senhor, em favor do nosso pastor, presidente, pastor Ailton. Continue ajudando o Teu Filho, a todas as direções de EBD, Senhor, corpo docente, discente. Continua ajudando a cada um de nós. Abençoa todos aqueles que foram alcançados nesta manhã por meio desta programação. Que as Tuas mãos de Deus continuem estendidas, realizando um milagre, operando maravilhas. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.